Fala Oi, pessoal, eu sou Lucas Paz, gerente de marketing da Só Tintas em Fortaleza, e hoje a gente dá início a um projeto que a gente quer desenvolver ao longo do ano inteiro, que é Cores que Salvam. E ao longo dos meses, com as campanhas de saúde, as campanhas nacionais de conscientização a respeito de algumas doenças, a gente vai propor conversas, bate-papos para trazer esclarecimento, para trazer informação. É uma forma da Só Tintas de cuidar de vocês. E hoje a gente está, assim, estou muito feliz da gente conseguir viabilizar esse bate-papo, essa conversa, aqui com o Felipe, o representante da Abras. É, Então, recomendem para pessoas, é uma forma da gente se informar melhor, estar atento aos sinais. No caso desse mês, Fevereiro Roxo, trazendo uma conscientização à doença de Alzheimer. E aí eu vou pedir, Felipe, para você primeiro se introduzir e depois a gente começar a bater o nosso papo. ok. Primeiramente, agradecer pela oportunidade, Lucas, agradecer a Só Tintas, pela possibilidade de falar um pouco mais sobre saúde, e falar sobre um tema tão pertinente na atualidade, não só no Fevereiro Roxo, né, como é bem colocado no calendário, do Ministério, mas também, no decorrer desse ano, falar um pouco mais abertamente sobre o diagnóstico da doença de Alzheimer, bem como falar diretamente com outras instituições que corroboram também, não só a ABRAS, a Associação Brasileira de Alzheimer, falando tanto aqui da ABRAS, a Unidade Regional Ceará, bem como da ABRAS Nacional, que é a nossa organização que compõe 23 regionais em todo o território nacional, com mais de 100 grupos de apoio. Hoje, no decorrer dessa pandemia que nós estamos a passar, esses grupos acontecem de modo e de formato online e que anteriormente trabalhavam nessa possibilidade do presencial, e que futuramente nós estaremos trabalhando nesse presencial com o intuito de transformar, educar e levar conhecimento para as famílias, para os familiares, cuidadores da pessoa diagnosticada com Alzheimer ou outro tipo de demência. Então, já agradeço aqui antecipadamente a Só Tintas, agradeço a você pela oportunidade de estarmos falando sobre um assunto de grande relevância, que também é abordado no mês de fevereiro e também no mês de setembro, que é o Dia de Conscientização, Dia Mundial da Doença de Alzheimer, que é no dia Hum, 21 de setembro. Bacana, a gente já vai antecipando esse papo então, justamente para que quando chegar em setembro tenha mais força ainda, de repente a gente faz Isso. de novo uma repostagem da nossa conversa. Então, você atualmente é o representante de que setor? Me fala um pouquinho do seu papel dentro da instituição, há quanto tempo vocês operam, como é que você se sentiu compelido a se aproximar de uma doença que acomete tantas pessoas e que ainda assim existe muita ignorância, muito desconhecimento em como lidar, em como identificar essa doença. Falar um pouco sobre Alzheimer e falar um pouco também sobre essa questão institucional que você acabou de comentar. A associação, nacionalmente, a Abrasa, no passado, completou 30 anos de trabalho voluntário no Brasil. Então, são 30 anos com a missão de levar conhecimento, educar, transformar realidades que são necessárias para tantas famílias no território brasileiro. Hoje nós falamos de aproximadamente 800 mil ou mais pessoas diagnosticadas no quadro demencial, que convivem com demência, não só com Alzheimer. Esse dado específico de Alzheimer, infelizmente, nós não temos esse Uhum. indicador, mas que possamos aí ter pelo menos esse panorama no decorrer desse envelhecimento que nós estamos a observar de forma avassaladora, em que a partir de 60 anos, 65 anos de idade, nós estamos observando que, através dessa perspectiva de vida, o aumento, também existe o aumento das doenças neurodegenerativas, das doenças crônicas. O Alzheimer é uma delas. E há 30 anos a associação busca levar esse conhecimento a esses familiares cuidadores, à sociedade civil, com o intuito de educar, desmistificar a doença, proporcionando a melhoria no cuidado, na qualidade do cuidado da pessoa que convive com o diagnóstico, não só da pessoa, mas como aqueles que cuidam também. Quando nós falamos nessa perspectiva do Ceará, nós estamos falando da Unidade Regional Ceará, que compõe a Abras,
à Abras Nacional. A unidade da Regional Ceará, ela já desenvolve esse trabalho há 23 anos. Ela foi desenvolvida justamente com o intuito também de ajudar essas pessoas a passar esse processo do cuidado, a ter mais instrumentalização, mais cuidado técnico e também esses cuidados que são compartilhados com os familiares e cuidadores. Quando a gente fala nessa perspectiva de ser voluntário, assim como eu sou, eu já há 11 anos já tenho esse caminho percorrido com a associação nesse trabalho voluntário. Conheci a associação quando eu era acadêmico do curso de terapia ocupacional. Hoje eu já sou graduado em terapia ocupacional. Fiz especialização em gerontologia e busquei conhecimentos na área do envelhecimento para poder passar um conteúdo de qualidade tanto para as famílias que eu atendo, como também os familiares cuidadores de pessoas que procuram uma associação. Então, esse trabalho voluntário eu já desenvolvo há quase 11 anos, já completo no final do ano, 11 anos, tanto na Unidade Regional Ceará como na Abras Nacional. Hoje eu estou como presidente da Unidade Ceará, da Unidade Regional Ceará, e estou acompanhando e dando suporte como diretor de divulgação da Abras Nacional. Então, é um trabalho que envolve tantos profissionais, é um contexto multidisciplinar, como envolve os familiares cuidadores. E é nessa perspectiva de entender melhor as famílias, de entender também o avanço das tecnologias, entender também as necessidades das pessoas, que nós estamos aqui para conversar com vocês. Esse bate-papo informal, nada muito técnico, mas que facilite o processo de conhecimento, de educação e saúde, que é tão importante para a sociedade. Eu acho que é muito importante, obrigado pela sua disponibilidade. Acho que vai despertar a curiosidade de muitas pessoas. Você que está assistindo, acompanhando a gente agora, faça, né, questão de divulgar, compartilhar com muitas pessoas, porque é uma forma da gente cuidar mais um do outro, estar atento à nossa própria família, aos nossos amigos, de repente identificar logo de maneira bastante cedo algum sinal de que tem alguma coisa acontecendo e poder lidar melhor, né, entender qual o seu papel enquanto familiar, enquanto amigo, na trajetória, no futuro daquela pessoa e conversas como essa eu acho que contribuem bastante. Então, já curtam aqui essa nossa conversa, compartilhe com o pessoal, espero que seja frutífero aí para vocês também. Assim, Felipe, eu queria te perguntar, já tirar esse... Eu aqui também estou como uma pessoa para aprender hoje, estou como aluno. Me diga aí, então, como a gente chama, por muitos anos se chamou mal de Alzheimer, é uma doença, é uma síndrome, como se categoriza? A palavra demência também que você citou, como é a linguagem utilizada hoje em dia? E eu queria que você começasse a explorar, né, a trazer para a gente essa perspectiva de quais são os traços de identificar a doença de Alzheimer. Bem, vamos lá. São várias perguntas em uma só pergunta. Então, vou tentar aqui memorizar a sequência para poder explanar um pouco mais para vocês. Falando aqui de fato, quando a gente fala da questão do mal, né, mal de Alzheimer, ou então outro mal atribuído a outra doença, a Organização Mundial da Saúde, a Organização Pan-Americana também, eles falam diretamente, e a Associação Internacional de Demências, que é a que orquestra todas as articulações, vamos dizer assim, das várias associações no segmento idoso, específico nos estudos relacionados ao Alzheimer. Somos mais de 80 associações que compõem a Associação Internacional de Demências. E quando nós falamos nessa questão da doença de Alzheimer, nós estamos falando em algo que envolve o conhecimento, tanto o conhecimento técnico, não é, de profissionais que entendem, profissionais que compreendem essa evolução da doença, mas nós precisamos entender também que há um familiar cuidador que precisa de conhecimento que envolve uma teoria e que envolve também o conhecimento prático, porque só sabe quem tem um familiar com Alzheimer quem está na prática, né? Quem está a observar. Então, é uma realidade totalmente diferente. Então, você falar o que o livro fala é uma coisa, na prática é totalmente diferente. Quando a gente fala na associação, que o que nós comentamos não existe em tratado nenhum, em livro algum, porque nós estamos falando de prática. Obviamente que essa estrutura científica, toda a base científica, desde o diagnóstico
até o processo evolutivo da doença. A equipe que atua diretamente no cuidado da pessoa com Alzheimer e seus familiares e cuidadores, nós sabemos também, existem estudos, e mais estudos na área da geriatria, da neurologia, da psiquiatria, da clínica, enfim, e na área multidisciplinar, que envolve outros colegas de profissão, tanto terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, o educador físico, o enfermeiro, o fisioterapeuta, enfim, o musicoterapeuta, são vários profissionais, o psicólogo, né, o especialista Nossa. em psicologia. Então, são vários profissionais que estão condensando conhecimentos relacionados a uma determinada condição e que vai, de fato, trazer esse conhecimento científico e também que vai compartilhar conhecimento prático para as famílias. Quando nós falamos do Alzheimer, nós falamos de Alois Alzheimer, que foi o médico a princípio, né, o grande estudioso que desenvolveu ao acompanhar o caso de Augustine, que foi uma paciente que foi acompanhada no decorrer de um determinado tempo. E Uhum. nesse determinado tempo que ela foi acompanhada, lá em 1903 a 1906, ele foi observando esse comportamento totalmente diferenciado dos demais pacientes. Então, causou, de certa forma, o interesse dele de acompanhar essa paciente, já que ela tinha alterações psiquiátricas, tinha, né, alterações específicas de domínios de cognição, de domínios da cognição, como memória, como atenção, e que naquela época era algo muito peculiar. Então, ele fez questão de acompanhar o caso, porque a família foi à procura, o esposo dessa senhora foi à procura. E foi uma senhora que, naquela época, ela tinha em torno dos seus 40 para os 50 anos, e já revelava esses sinais e sintomas. E foi a partir daí que, após o seu falecimento, foi feito um estudo dessa estrutura craniana, o encéfalo em si, né, essa estrutura, e foi Uhum. observado que existia uma certa necrose, né? O que é uma necrose? É uma morte de uma determinada estrutura do cérebro, certo? Falando de forma mais popular, né? Entendendo um Sim. pouco para que as pessoas possam entender. Então, essa grande estrutura do cérebro é formada de neurônios, de axônios, estruturas que se comunicam. E a partir desse exato momento, ele foi observando que algumas estruturas específicas desse cérebro ela Estava não era muito bem morrendo. estavam morrendo, exatamente, não estava muito bem estruturada. Foi aí que começou esse processo de estudo e que hoje, em 2022, né, nós estamos aí avançando nos estudos, tanto do diagnóstico precoce, bem como no tratamento das pessoas que revelam alguns sinais e sintomas relacionados à doença. E aí, quando nós falamos relacionado ao diagnóstico, nós precisamos também conscientizar as pessoas que velhice não é doença. É algo que é muito latente, né? Que está associado uma rotulação, um estigma que é colocado na pessoa que está envelhecendo, precisamente no velho, que é o Uhum. nosso resultado final. Nós estamos num processo de um ciclo de vida, desde a concepção no ventre materno, e esse processo de amadurecimento nos leva até uma fase final chamada velhice, que tem um acúmulo de experiência, que tem um acúmulo de vários pontos positivos, mas que também se caracteriza como um processo normal e um processo patológico. Aí, quando nós falamos nessa questão de doença, da patologia, como estou falando aqui para vocês, né, nós precisamos entender que existem doenças específicas que estão relacionadas à velhice. Alzheimer é uma delas. É uma doença neurodegenerativa que não tem cura, mas que tem tratamento. Obviamente que é obrigatório o idoso desenvolver o Alzheimer? Não. Nem todos os idosos irão desenvolver o Alzheimer, nem todas as pessoas irão desenvolver dificuldades de memória. Obviamente que esse declínio cognitivo ele faz parte do envelhecimento normal, mas quando há um impacto nessa condição funcional desse familiar que está sendo acompanhado, né, de nós, pessoas comuns, né? Se tivermos um desses domínios, 2 ou 3 domínios de atenção, né, que a gente chama, um domínio de atenção, um domínio de memória, um domínio de função executiva, alguma dificuldade que venha a impedir a execução de uma atividade funcional, como, por exemplo, dirigir, ou administrar remédios, ou pagar contas,
Se eu não consigo desenvolver porque esse domínio está prejudicado, Hum. eu preciso procurar uma ajuda. Eu preciso de ajuda. E quem eu vou recorrer? Eu recorro a um profissional da área médica para que eu possa acompanhar e revelar esses fatos, né, que estão acontecendo. Por isso que é importante um acompanhamento desde a quarta década de vida, um acompanhamento com um geriatra, um acompanhamento com um neurologista, um acompanhamento com um clínico, que A possa partir te dos dar esse 40 suporte. anos, tá A ali partir dos mais 40, atento, exatamente. Está mais né, a atento, né? sinais. Mais Porque atento. me traz essa dúvida, assim, que a gente até tinha conversado anteriormente. Se é algo que pode acometer jovens também. E eu acho que, para deixar bem claro também a quem nos assiste, então a forma correta de se dirigir é uma doença, né? Essa questão do mal de Alzheimer traz um estigma, uma pejoratividade, não é isso? Isso, é a Então a forma doença. correta. Exato, nós estamos falando da doença de Alzheimer. Aí, quando a gente fala da doença de Alzheimer, nós estamos pensando em vários domínios que são afetados. Domínios da cognição e que repercutem diretamente num determinado comportamento, influi diretamente numa determinada função. E não conseguir dirigir, e não conseguir se comunicar de uma forma muito fluida, não é? Uma forma muito funcional, não conseguir desenvolver papéis externamente fora de casa de uma forma autônoma também. Existem falhas específicas porque esses domínios estão prejudicados. Então, você precisa observar muito bem do que se trata. Até mesmo você que está em casa, ou então observa de um familiar, ou então alguém da comunidade está com alguma dificuldade de execução de alguma determinada tarefa, você pode apertar um botãozinho do start, alguma coisa errada está acontecendo. Então, eu Uhum. preciso, gentilmente, de buscar um auxílio, porque eu posso estar passando tanto por um processo que envolve realmente uma demência, né, que a gente fala da demência como a grande casa, vamos dizer assim, usando uma linguagem, uma comunicação mais objetiva com vocês. É como a demência fosse uma grande casa e as estruturas da casa fossem, vamos dizer assim, os tipos de demência. Uma delas é o Alzheimer. Uhum. Outra é a demência por Lewy, corpos de Lewy. Outra é um padrão vascular, que nós chamamos, né? Uma alteração que envolve uma vascularização, uma irrigação numa determinada área do cérebro que não está conseguindo chegar lá para oxigenar o tecido. Outra alteração que pode estar relacionada às demências que têm um processo transitório, que pode ser um processo endócrino, pode ser qualquer outro tipo de alteração que possa ser bem avaliado por um profissional e que você consegue contornar, de fato, as necessidades desse indivíduo, para que ele não evolua no processo. Exato. Você tocou num Entenda. ponto, eu acho interessante, assim, justamente dessa capacidade da gente se cuidar mais, mesmo de maneira geral. Porque, por exemplo, até que você perceba chegar num grau de uma possível demência, né, de afetar as suas capacidades ali num estágio de velhice, é muito importante que quem está nos ouvindo, hoje a gente vive sob condições de trabalho e de vida, né? Ainda mais agora passando por uma situação também de pandemia, acho que trouxe mais esse aclaramento de como a gente vive num ritmo muito acelerado, submetido a vários tipos de estresse, a uma Isso. alimentação também que pode contribuir para essas condições, a estímulo o tempo inteiro que coloca o nosso cérebro, o nosso corpo, as nossas glândulas, os nossos órgãos em estado de estresse. Então você falou, né, que uma demência pode se dar por uma questão vascular, pode se dar por uma questão de morte de tecido, de disfunção hormonal. Então, tudo isso, se a gente vai tendo consciência durante nossa vida e for cuidando desse lugar de estar constantemente fazendo exames e acompanhando, isso também creio que colabora, né? Você traz um questionamento muito importante, porque quando a gente estuda na área do envelhecimento, nós temos vários autores que relatam essa questão da meia-idade, né, desse processo de maturidade. O processo de cuidado, ele deve acontecer ao longo da vida como um todo, não é? Então, a partir da terceira década de vida, já é super interessante nós focarmos muito mais nesse cuidado, né? No cuidado da alimentação,
no cuidado da atividade física, no cuidado em constantemente uma consulta para verificar como está essa sua, vamos dizer, essa condição de saúde. Então, é algo que nós estamos falando de uma medicina hoje que é totalmente preventiva, não é? Não é a questão só do uso da medicação, né? Não é o tratar pela medicação, mas o que eu posso fazer para que venha prevenir alguma possível doença, né? Alguma possível condição que não será positiva, óbvio, né? Para o futuro. Então, quando nós falamos desse processo todo, nós estamos falando de uma preparação para o nosso envelhecimento, uma preparação, um projeto de vida. Nós estamos falando de uma perspectiva a mais, nós estamos falando de uma visão de futuro. Não adianta observar essa necessidade quando você se aposentar, porque quando você se aposentar, você terá o resultado, um somatório de tudo que você vivenciou. Se você não organizou isso lá atrás, você não vai ter tempo suficiente para organizar tudo a partir dos 60 anos de idade, porque observo muitas pessoas falarem, né? De certa forma, assim, que quando chegar na aposentadoria eu vou mudar a alimentação, quando chegar na aposentadoria eu vou fazer uma atividade física, quando chegar na aposentadoria, o meu projeto de vida é fazer uma estimulação em uma determinada no determinado grupo de convivência, né? Então, eu estar mais próximo da família, eu estar próximo dos meus amigos. Projeta para o futuro, né? Projeta para o futuro, porque o envelhecimento está sempre para o outro, não está para a gente, não é? Essa percepção que nós temos. Então, se nós não temos esse tempo de qualidade para cuidar de nós, no decorrer desse envelhecimento, provavelmente o resultado dessa velhice não será tão satisfatório. Então, tudo é uma questão de organização, é uma questão de educação. Nós estamos falando a todo momento, uma questão de organização, de educação, independente de como seja o acesso a essa qualidade de vida. Nós pensarmos da forma como nós podemos melhorar essa condição do hoje para que haja um impacto positivo para o futuro. É essa a percepção que nós precisamos ter. E quando nós falamos da demência, algo que está um diagnóstico que está relacionado a pessoas mais velhas, precisamente a 60, 65 anos de idade, à frente, posteriormente, né? E essas alterações que são observadas pelo familiar, já entrando um pouco mais nessa questão, vamos dizer assim, de diagnóstico, né? A gente comentar um pouquinho que eu não comentei com vocês. Quando a gente fala dessa questão do diagnóstico, o que é observado, de fato, é que há um lapso de memória. Sempre a questão é que alguma coisa está acontecendo na memória do indivíduo. Mamãe, papai, ou vovô, ou a minha tia está repetindo sempre a mesma pergunta, não é? Ou então, o comportamento dela não está mais como antes. Ela não está se comportando como ela se comportava antes. O que está acontecendo, né? Ela esqueceu de pagar uma determinada conta. E aí chegou uma cobrança da água, né, e da energia, coisa que nunca aconteceria. Ou então ela vai dirigir, está se perdendo, não está conseguindo dirigir. Ou então, ao estacionar, ela está sempre batendo, ou então ela não está calculando esse movimento, né, de fazer o deslocamento com o carro, para poder estacionar muito bem. Ela está sempre batendo em alguma coisa, não está conseguindo se organizar nesse espaço. O que está acontecendo? E aí, são várias peculiaridades, não é? Colocações que os familiares e cuidadores colocam em uma consulta. Envolve aí uma procura de uma ajuda e que, já reforçando aqui com vocês, que não é normal, não é relacionado ao envelhecimento normal, é algo que está impactando o cotidiano. Se está impactando o cotidiano, você precisa buscar a ajuda de um profissional. E o profissional mais indicado é um bom clínico, ou um geriatra, ou um médico neurologista, ou até mesmo um médico psiquiatra em algum determinado momento que irá fazer essa interlocução, essa conversa entre os profissionais para que chegue a um diagnóstico diferencial do que se trata. E buscar dar a melhor qualidade para essa pessoa. Claro, essa qualidade eu falo da questão do cuidado, se existir realmente
uma doença neurodegenerativa, e se não existir a doença neurodegenerativa, o que, que está acontecendo que está desorganizando essa Uhum. pessoa para que possa ser sanado, entende? E aí, quando a gente fala nesse aspecto que está relacionado a uma queixa que muitas vezes não é observada não só pela família, mas pela própria pessoa, porque hoje a sociedade está bem esclarecida, não é? Então, nós estamos falando de uma pessoa que tem dificuldade de memória. O que está acontecendo? Uma dificuldade atencional, é muita informação, ela não está conseguindo se organizar durante o dia a dia, não é? Esse dia a dia está muito conturbado, como você falou, não é? Essas informações estão acontecendo de forma muito rápida e a pessoa não está conseguindo se centrar. O que Uhum. está acontecendo? Então, são várias informações do contexto ambiental que está interferindo essa cognição, como também pode estar acontecendo alguma coisa orgânica a nível neurológico, que está em processo de desenvolvimento e que é necessário um processo de acompanhamento profissional. Daí, muitas vezes, ou um familiar acompanha a pessoa, no caso a pessoa idosa, acompanha o idoso, né? Quando o idoso não vai sozinho até a consulta com o médico, em busca de ajuda e esclarecimento, porque hoje nós estamos falando, né? Nós estamos trabalhando com uma sociedade que é muito proativa, tem muito conhecimento com relação ao que está acontecendo. E hoje o protagonismo do idoso é uma evidência no Brasil também, que está buscando um pouco mais de qualidade de vida, está buscando realmente o seu poder de autonomia, manutenção desse poder de autonomia e revelando de fato a necessidade do cuidado da saúde. E Transformando um aí, pouco essa ideia de dependência, né? de Justamente o que você dependência, falou no exatamente. início, que as próprias famílias tendem a ter esse convívio com o idoso e às vezes até subestimar, né? Ou ver como um peso, assim. Exato, é E a porque gente está num envolve lugar um justamente. aspecto cultural muito intenso, né? Então, a cultura local, a cultura que nós vivenciamos hoje, que nós precisamos desmistificar, é quebrar esses padrões para construir outro processo educacional, em quebrar esses estigmas, né? É que se fala que o idoso não pode fazer nada, né? Que o idoso é dependente de alguém, que o idoso não tem capacidade funcional, que o idoso não produz, que o idoso está à margem. Hoje é totalmente o contrário. Nós estamos falando de um protagonismo da pessoa idosa, nós estamos falando da segunda carreira, nós estamos falando de pessoas que estão buscando mais qualidade de vida e desempenho funcional, nós estamos falando de pessoas que estão antenadas do que está acontecendo com o Tanto mundo. E a tendência cognitivamente quanto fisicamente, isso, né? Eu vejo exemplos exatamente. de idosos que têm uma forma física melhor do que a minha. Exato, exato. Então, tudo está relacionado ao quê? A vivências. As vivências corporais, as vivências cognitivas, todo o estímulo que foi desenvolvido ao longo da vida tem um resultado muito positivo na velhice. Obviamente que esse declínio ele pode ocorrer, o declínio normal ele vai acontecer de qualquer forma, a incapacidade funcional vai chegar a todos, não é? A todos nós que estamos em processo de envelhecimento. Mas nós podemos chegar com, com protagonismo, com lucidez, desenvolvendo o nosso poder de autonomia, em querer falar e deixar pelo menos aí claro como você quer que seja o seu futuro, não é? De fato, falar e discriminar para as pessoas e deixar claro que se eu estou em processo de envelhecimento, né, eu chegarei à minha velhice, e se eu tiver uma demência, eu quero que as minhas atividades sejam regidas dessa forma como eu sempre fiz. Eu quero que esse ambiente domiciliar seja dessa forma como eu sempre gostei. Eu quero que essa estrutura da casa, né, o que me deixa o meu lar, o meu aconchego, ou até uma instituição que eu possa morar, não é que vá cuidar de mim, esteja relacionado à minha história autobiográfica, o respeito à minha integridade, não é? Então é exatamente essa função que nós temos como associação, como um veículo de informação científica fidedigna, né? É justamente transformar esse conhecimento que foi tão amplamente divulgado de uma forma muito mais assertiva, de uma forma muito mais humanizada, de uma forma que as pessoas venham conhecer de fato que mesmo eu tendo uma demência, eu sendo diagnosticado com uma demência, no caso Alzheimer, outro tipo de demência, eu tenho também uma oportunidade de me preparar
para esse futuro, já que eu não tenho, durante essas fases, né, fase inicial, fase moderada, fase grave, na fase inicial, se eu tenho um diagnóstico precoce, eu tenho uma possibilidade de dizer o que eu quero para o meu futuro, como é que eu quero que o processo de cuidado aconteça comigo. E, claro, quando eu trago isso à tona, quando eu falo aqui de forma aberta para vocês, a associação ela é pioneira em transformar. Nós temos três ícones, vamos dizer assim, figuras, né? São figuras icônicas aqui na área do envelhecimento também e na história da música, tanto da música como da dramaturgia do Brasil. Carlos Moreno, que é o nosso embaixador da Abras Nacional, ele representa, levanta essa bandeira. O Carlos Moreno, não sei se vocês lembram dele, obviamente que irão lembrar se vocês pesquisarem, aí de fato o Carlos Moreno, ele é o homem bombril, né? É um grande dramaturgo, um artista fantástico, muito conhecido no Brasil, e é um profissional de mão cheia, um comunicador fantástico. A mãe dele tem um diagnóstico de Alzheimer e ele foi um dos que protagonizaram esse processo todo, tanto do cuidar em buscar ajuda através da associação e também difundir esse conhecimento, levar esse conhecimento a outras pessoas, através da história de vida dele como familiar cuidador e da irmã dele também, que cuidam da mãe dele. Enfim, e também as nossas pioneiras, as irmãs Galvão, a Meire e a Rose, são pessoas excepcionais, são pioneiras na história do sertanejo do Brasil, mais de 70 anos de carreira, e elas tiveram a oportunidade de revelar sobre o diagnóstico de uma delas, e que também puderam transformar, né, vamos dizer, desmistificar todo esse processo em que ela ainda levou esse processo de trabalho, de atividade laboral, o mais normal possível até o dia que ela pôde. Hoje, ela já está em cuidados um pouco mais próximo, né? Cuidado institucional e cuidado para com a família também, e que levam até hoje a importância do diagnóstico precoce e do protagonismo, de incentivar as pessoas a compartilharem de modo muito sutil essa experiência do cuidado, que é tão importante. Você falou de três ícones, né? Então seria o Carlos Moreno Isso. e as irmãs Galvão? Isso, as irmãs Galvão. Certo. A gente está Exato. falando de cuidado e aí eu queria, para quem está nos ouvindo, eu queria te familiarizar também, Felipe, a nossa comunidade na Só Tintas, a nossa família é dos nossos próprios funcionários, vendedores, coloristas, né? Nós trabalhamos com pintores, donos de oficina, com frotas de viação. Então, são essas pessoas aqui que estão acompanhando esse nosso bate-papo, arquitetos, pessoas que vão modificar a casa deles, são pessoas que estão ali em trabalhos, muitas vezes, que envolvem uma atividade física, manual, de lidar com as cores, de lidar com um certo material, com pintura, né? Pegando esse contexto do nosso público, que são pessoas que começam ali uma carreira de trabalho por volta dos 20, 25 anos, e a gente tem funcionários também e clientes que já estão numa idade de próximo a 60, mais de 60 anos. Como é que a gente pode identificar no nosso dia a dia essa questão que você ia falar a respeito do cuidado, né? Tanto de a gente identificar, diagnosticar nesse tipo de ambiente, e o que a gente pode fazer se a gente for pensar nesse lugar, por exemplo, dos ambientes, das cores e da arquitetura. Certo, vamos lá. Primeiro, te respondendo aqui, tentando colocar de forma mais organizada aqui o pensamento. Com relação a quem está nesse processo de envelhecimento, né? A importância desse cuidado com a saúde, entender que esse corpo, essa máquina, né, esse complexo todo que é o nosso organismo, ele está interagindo com o meio. Nós precisamos ter um equilíbrio psíquico, totalmente, essa biologia, né? Psíquico, saúde mental, saúde física, saúde relacionada em todos os eixos da nossa vida, o lazer profissional, com o intuito
de que tenhamos uma boa trajetória nesse percurso todo de vida, para que possamos também trabalhar nesse aspecto preventivo, a prevenção de demências, né? Não é só falar nessa questão da atividade física propriamente dita, é só o cuidado da alimentação, mas é todo um contexto que está envolvido, é todo um componente. Então, é cuidar da alimentação, é fazer atividade física, é desenvolver atividade intelectual, é desenvolver atividade cognitiva, que envolve o quê? Aprendizagem de outras coisas, né? Coisas novas. O nosso cérebro, ele é muito capaz de se desenvolver, ele é muito plástico, que a gente chama. Então, essa capacidade da pessoa desenvolver novas leituras, desenvolver escritos, desenvolver essa capacidade crítica, fazendo uma leitura, fazendo uma visualização de um filme, interpretando, enfim, desenvolvendo atividades artísticas, né? O desenvolvimento da própria pintura, da atividade manual, o desenvolvimento da arte, é super importante para que tenhamos fatores de proteção de demência. Então, é todo esse conjunto que envolve esse cuidado, né, esse acompanhamento que envolve o aspecto clínico também, mas que envolve essa saúde no contexto domiciliar, no contexto ambiental, e que há essa comunicação com a comunidade. Quando a gente fala nessa questão que é tão pertinente, tratando, falando, conversando com quem realmente está aqui assistindo, né, que desenvolve esse segmento tão importante, né, que é a arte, que é o desenvolvimento da pintura, desenvolvimento da preparação do ambiente, seja um ambiente de trabalho, um ambiente de repouso, um ambiente de trabalho que é o home office na própria casa, que as pessoas estão hoje nessa realidade, né? Ou até mesmo esse ambiente do cuidado, o quanto é importante. Quando a gente Mesmo fala na nessa escolha dos questão... carros também, por exemplo, né? Quando Isso, você escolhe a cor do seu pronto, carro, ou mesmo o exatamente. pintor que desenvolve a cor daquele carro, tem uma maestria e tem uma alquimia aí também que tem tudo a ver com essa questão cognitiva, né? De um trabalho De manual que desafia criação, também, né? de execução, por exemplo, a atividade como a pintura, dependendo da forma como ela aconteça, ela tem toda uma topografia a ser estudada, há um campo a ser estudado, que envolve não só aquela pessoa que está a pintar, mas que envolve domínios de cognição, né? Envolve vários componentes importantes para que esse cérebro consiga se organizar para desenvolver aquele papel ocupacional, que é o trabalho, que é todo um processo de criação, não é? De fluência, de idealização, de concretizar um projeto que foi desenvolvido no papel ou no determinado software e que torna esse momento mais real no dia a dia nos lares das pessoas. Eu acho que a pandemia, eu tenho certeza que foi o período que as pessoas mais se atentaram em olhar para o seu lar, olhar para o seu ambiente de trabalho. O seu ambiente de trabalho agora passou a ser uma extensão, né? É a própria casa. Então, o home office veio para dentro de casa. Então, várias pessoas se entrelaçaram com a sua história de vida e o trabalho e outras necessidades de cuidar de outras pessoas, independente de qual ciclo seja, ou criança, ou adulto, ou idoso. Então, veio à tona essa necessidade e essa proximidade tornou tão próxima a identidade das famílias. E eu tenho uma amiga arquiteta que ela fala que nunca trabalhou tanto na pandemia, com pessoas pensando projetos com o intuito de melhorar a sua condição domiciliar, sua estrutura domiciliar, porque não sabiam a extensão dessa pandemia e como seria o futuro. Queriam se preparar para o futuro. Ou seja, pessoas que deixavam esse seu ambiente de repouso, seu ambiente de comunicação, né, com seus familiares, filhos, mãe, nora, sogra, enfim, netos, né, deixaram esse ambiente, não priorizaram esse ambiente e que agora, com a pandemia, conseguiram enxergar tudo para dentro de si, né, tanto para Uhum. você mesmo como esse contexto domiciliar. E aí é que vem à tona a identidade de cada um. Não é? Então, nós estamos falando, se tratando de uma realidade, seja um adulto, idoso ou criança, mas precisamente no segmento que nós estamos falando, que é o idoso.
essa capacidade de colocar, né, de estruturar, que é um arquiteto, um engenheiro, um colorista, vamos dizer, um profissional que trabalha com pintura, né, vocês que trabalham diretamente com a elaboração dessas tintas personalizadas, chegar ao que o cliente deseja, né, chegar exatamente o foco desse bem-estar, esse ambiente, e como o ambiente proporciona uma qualidade de vida para essas pessoas. Isso se falando de uma pessoa que está em processo de envelhecimento normal, que a gente fala dessa questão do bem-estar, bem como aquelas que não estão já com esse processo de conscientização, que são as pessoas que têm demência. Então, você entender um pouco mais, você familiar, cuidador, que entende um pouco mais do desejo do seu familiar, do desejo da pessoa que você cuida, e saber que aquele ambiente, aquela determinada cor, seja qual for que seja, não é? Qualquer cor que seja, ou até mesmo essa personalização desse ambiente, né, dessa estrutura, a ergonomia em si, a estruturação desse ambiente, seja pensado com o intuito de revelar a identidade dessa pessoa, a forma de como ela gostaria que fosse feito, a forma que ela idealizou ser para o futuro dela. Então, é muito importante nós preservarmos essa autonomia, a identidade da pessoa, porque tem tudo a ver. Eu acho que a estrutura de uma casa, a estrutura do ambiente, fala muito de você. E essa percepção de que o profissional precisa, né, colocar essa verdade das pessoas no ambiente é uma responsabilidade muito grande, né? Então, eu acho que essa personalização, eu não falo só nessa questão do Felipe, né? Mas que existe por trás, existe toda uma condução, um estudo de cores específicas e que tem abordagens e tratamentos específicos que são voltados para as terapias integrativas que envolvem também a preparação desse ambiente para que esse indivíduo fique um pouco mais centrado, mais concentrado, mais harmônico. Isso repercute de forma muito positiva para os familiares e também para aqueles que cuidam. E aí, esse reflexo desse ambiente, tanto no ambiente domiciliar, né, quanto nas instituições, revela que, sim, tem um impacto sensorial na experiência desses idosos, dessas pessoas com a doença de Alzheimer, né? Porque, justamente como você falou, tem essa questão identitária, uma reminiscência de lembranças, uma autobiografia, e mesmo a natureza de determinadas cores que tem esse poder de gerar emoção, gerar cognição, né? E aí, então, a gente ainda vive, creio, sob uma questão muito estigmatizada, que é trazer esse membro familiar para uma realidade de uma instituição. Você pode falar um pouco sobre isso, como é que a gente entende cuidar do outro nesses termos hoje em dia? A institucionalização, vamos dizer assim, dentro do contexto gerontológico, é um dos assuntos mais estudados. Vários profissionais têm pesquisas robustas, segmentos a serem estudados nesse viés da institucionalização. É um braço de pesquisa na gerontologia, no estudo do envelhecimento, muito forte. Enfim, falar de institucionalização é algo muito peculiar. Peculiar por quê? Porque envolve não só a pessoa, mas envolve um contexto familiar. Além de envolver o contexto familiar, envolve também outros aspectos que são difundidos, principalmente os aspectos jurídicos. Profissionais da área jurídica também estão envolvidos em todo esse processo. Profissionais do serviço social estão envolvidos nesse processo. A instituição de longa permanência, a família, o poder público está envolvido nesse processo. Quando a gente fala da questão institucional, nós precisamos falar que a família é o principal eixo de cuidado, é o eixo a ser trabalhado nesse contexto. E nós precisamos entender também que esse arranjo familiar, a estrutura familiar mudou muito ao longo do tempo. Não é? Então, a gente está falando hoje de famílias que têm uma robustez, que tem uma estrutura muito grande, e nós estamos falando daquela família que só tem um membro. Só tem um membro, ou que aquele vínculo, aquela afetividade, aquele contato, aquele cuidado, eu tenho com poucas pessoas, uma rede de amigos, vamos dizer assim, uma pessoa mais próxima. E que acaba, como eu falei para você anteriormente, o processo de cuidado, o processo de acompanhamento e de cuidado e preparação para a velhice, né, ao longo do envelhecimento, ele precisa ser muito bem articulado entre nós. Nós precisamos quebrar esse tabu, quebrar esse estigma relacionado a esse cuidado. Quem vai cuidar de mim quando eu estiver numa condição
de dependência, né? Se a incapacidade chegar para mim, que ela vai chegar, como eu falei para vocês, quem é que vai cuidar de mim? Eu tenho que pensar abertamente. Quem eu quero que conduza todo o processo financeiro? Quem eu quero que conduza o meu cuidado alimentar? Quem eu quero que conduza e que administre meus bens? Quem eu vou deixar, né, à frente disso tudo? Então, existe um processo todo aí por trás que envolve também um assunto muito comentado, uma área muito estudada e é muito estudada, que são as diretivas antecipadas. Vocês podem estudar um pouquinho mais também, que são importantes para que vocês possam aí ter uma evidência de como será esse futuro e quem vai cuidar de... Por que vem essa pergunta? Porque eu acho que ainda tem-se muito a ideia, até pouco tempo eu também tinha um pouco essa ideia, e que nos preocupa enquanto familiares mais jovens. Realmente, a questão da afetividade, do amor, é muito posta em xeque quando essa decisão, por exemplo, vem. Por que eu perguntei especificamente sobre essa questão da instituição, de levar um membro familiar nosso, né, de se planejar para colocá-lo, de repente, num asilo, numa casa de apoio? Numa instituição de longa permanência. Numa instituição de longa permanência. Isso ainda, creio que até muito pouco tempo para mim, na minha experiência pessoal, era associado a um abandono. E que é um preconceito que nós temos. É associado a uma falta de afetividade, a uma falta de responsabilidade, uma falta de amor. E eu acho que você, quando traz um pouco essa perspectiva de como entender essa dinâmica de vida hoje em dia, que você, enquanto adulto, tem uma série de responsabilidades e a sua relação familiar, como lidar, por exemplo, com esse tipo de situação e o que se entende, né? Isso. Muito por parte do desejo de quem é cuidado, do desejo da pessoa que realmente tomou essa decisão em ser institucionalizado. É algo que precisa ficar muito claro para os familiares. É algo que envolve também muito a decisão, a autonomia da pessoa que está durante esse processo. Claro, uma pessoa que está em conscientização, está em consciência do que está por vir. Por exemplo, no caso, eu tenho a opção, Felipe, de querer ser cuidado ou não por uma determinada pessoa. Se eu tenho esse desejo e quero deixar, de fato, isso chancelado, eu posso muitas vezes procurar uma ajuda, o que é o mais correto, uma ajuda jurídica e que eu possa documentar, de fato, se eu não estiver em plena consciência, vamos dizer assim, de fato, desse meu desejo logo mais à frente, se eu for acometido por uma demência. Eu posso deixar isso documentado. E como eu quero, obviamente que quem irá manusear, quem irá reger todo esse processo, manejar, precisa respeitar de fato o desejo da pessoa, no caso meu, não é? Então, nós precisamos também tirar esse rótulo, esse preconceito de que a institucionalização é o depósito de pessoas. São pessoas que estão ali que foram abandonadas. Existe essa possibilidade, existe essa realidade? Existe. Mas existe também a institucionalização pelo desejo próprio. Se eu não tenho condição, pessoas que têm condição emocional, condição financeira, uma condição afetiva de proporcionar um cuidado de qualidade no contexto domiciliar para a determinada pessoa ou a mim, o caminho melhor, mais assertivo, seria o quê? Uma institucionalização. Aí, a questão da institucionalização envolve você procurar uma instituição que seja uma instituição que possa, de fato, ter uma estrutura bem desenvolvida, ter profissionais de ponta e qualidade treinados para esse planejamento do cuidado, ter realmente um funcionamento adequado, conforme as entidades que são preconizadas no cuidado da pessoa idosa, enfim. E ter esse aparato, ter esse protagonismo com relação ao Conselho Municipal de Direito do Idoso, Conselho Estadual de Direito do Idoso, ou um fórum de políticas que esteja relacionado também, porque assim eu tenho mais segurança do local que eu quero ir, né? Do desejo que eu quero que seja exposto. E, claro, esse processo, ele precisa, se eu quero em vida, né, de fato, deixar tudo organizado de forma consciente, obviamente, eu preciso me organizar para que isso aconteça. Se eu não quero mais ficar no contexto domiciliar e quero ir para uma instituição, também cabe a mim, eu tenho autonomia para isso.
Então, sabemos também que envolve uma questão estatutária, o Estatuto do Idoso, enquanto também essa responsabilidade entre família, entre o Estado, e você como um sujeito que está à frente regendo a sua vida, você também tem essa possibilidade de querer ou não, a institucionalização. Enfim, eu estou falando de uma forma muito, muito sutil aqui para vocês, porque a institucionalização, ela de fato é um braço, como eu falei para vocês, né? Um assunto a ser muito discutido. Inclusive, existem várias frentes por Estado, né? Uma frente específica que trabalha só com a institucionalização, com instituições de longa permanência. Entender um pouco mais dessa esfera do cuidado, que envolve muito um contexto político e algo que é muito desafiador a todos nós. Justamente a gente traz essa conversa não para complicar ou não para afastar as pessoas, muito mais para trazer para dentro de casa que esse entendimento da vida e do que pode nos acometer é algo que faz parte do nosso dia a dia, né? Das nossas responsabilidades enquanto de envelhecimento, né? Como? É uma dinâmica do processo de envelhecimento. Eu posso ter uma organização, como eu posso também ser surpreendido. Exato, para que não venha como uma surpresa, né? Ou como uma coisa. Justamente, não é planejar sempre para o futuro, é viver o hoje, se preparando para ter a melhor condição de vida possível no futuro, porque a doença de Alzheimer também, ela vem, né? Você vai captando esses sintomas e eu acho que com isso a gente pode falar um pouco sobre a questão do cuidado ainda, o que significa, né? Se a Abras tem esse papel também de discutir o cuidado da pessoa acometida da doença e o cuidado dos familiares que cuidam daquela pessoa. Porque imagine, eu posso ter uma condição financeira que me permite cuidar daquele meu membro familiar e, ao mesmo tempo, eu tenho que equilibrar aquilo com o dia a dia da minha vida. E muitas vezes ocorre a situação de que eu começo a espelhar a condição daquela pessoa, a drenar a minha energia do dia a dia e que tudo isso a institucionalização vem nesse lugar de que não significa que você está cuidando menos do seu membro familiar, né? É o que você consegue administrar. Isso. Veja bem, Lucas, e os que estão assistindo, né, conversando aqui conosco, participando desse processo, quando nós falamos do contexto, desde o diagnóstico da doença de Alzheimer, como eu falei para vocês, é algo que impacta a pessoa, porque ela tem plena consciência do que está acontecendo com ela, algo está errado, algo está estranho, precisa ser tratado. Esse processo de conscientização e esse julgamento, essa crítica, ao longo do desenvolvimento, ele vai declinando mais ainda, a ponto dessa consciência de si permanecer um pouco mais afastada, não é de fato. O indivíduo ele está ali, como a gente fala, esse luto é um processo de luto antecipado, é um luto ambíguo, né? Você está em vida e aos poucos esse processo ele vai começar a diluir, vou dizer assim, falando de forma muito abrupta, né? Vai diluir um pouco essa história de vida, mas que aquela identidade, aquela essência é a mesma. A pessoa está ali. É por isso que é tão importante nós observarmos o que é o diagnóstico e o que é um sintoma. São coisas distintas. Para que isso não venha fundir e você acaba enfrentando o sintoma e alterando diversas funções no indivíduo e acaba se desgastando muito mais. Por isso que é interessante que quem cuida deve também ser cuidado. Veja bem, nós estamos falando de uma fase, de um ciclo de cuidado que você precisa supervisionar numa fase inicial, estar próximo daquela pessoa diagnosticada, da pessoa diagnosticada com Alzheimer, outro tipo de demência. A segunda fase, que seria uma fase moderada, é você acompanhar de perto, mais próximo, estar, não é, ao lado, auxiliando. E a terceira fase, com a fase mais avançada, é o fazer por ela. Esse processo envolve todo o entrelaçamento de cuidado. E se você não tiver um equilíbrio, uma sintonia do que é papel do cuidador e papel eu como cuidador, não é? De quem está cuidando, né? Se eu não fizer esse equilíbrio, eu vou acabar o quê? Desenvolvendo um pouco mais
de desgaste físico, desgaste emocional, não sabendo lidar com essas alterações no curso da doença, no desenvolvimento da doença. E se eu tenho conhecimento, eu consigo equilibrar o que é o meu papel, qual é a minha atividade, que naquele dado momento eu sou o cuidador, lá fora eu não sou mais cuidador, eu sou o Felipe, né? Eu sou o Lucas, que tem uma história de vida, que precisa desenvolver socialmente, que precisa trabalhar, que precisa galgar espaços em alguma determinada área. Mas muitas vezes nós observamos que existem cuidadores, grande parte, grande maioria, que realmente difunde a sua história todinha no cuidado, né? Entrelaça de forma tão aprofundada que acaba que essa identidade ela é um pouco, vamos dizer assim, não é nem perdida, mas é um pouco duvidosa, porque você acaba naquela nuance, né? naquele contato direto que você acaba vivendo a vida do outro. Que é quando você realmente internaliza esse cuidado de uma forma tão aprofundada que você não consegue realmente exercer outras atividades além do cuidado. E aí é que nós falamos o cuidado da saúde mental, que envolve o cuidado da alimentação, que envolve o cuidado da atividade física, né? O cuidado com o corpo, o cuidado com a espiritualidade, o cuidado de desenvolver nessas redes de apoio. Essas redes de apoio com a comunidade é super importante, por isso também que a associação ela está como essa rede de apoio formal e informal, para que a pessoa busque conhecimento de como lidar com a doença, de como lidar com esses sinais e sintomas, como é que eu posso driblar essas práticas do dia a dia da melhor maneira possível. O desgaste irá ocorrer, mas se eu tiver o conhecimento relacionado a todo esse processo, eu terei ferramentas importantes para poder passar com mais qualidade, com mais controle. Exato, e sempre com a consciência de que quem está vivendo aquela situação, a pessoa própria acometida da doença, tem um desafio muito maior, né? Então, Isso, é exatamente. natural essa drenagem energética do cuidador, mas que ele, com esse aporte, com esse conhecimento de todas essas formas de lidar, consegue uma qualidade de vida melhor também, né? Exato, exato. Por isso que é importante, eu sempre falo, a questão do conhecimento, você entender um pouco mais o que é a doença e ter a experiência de conversar com pessoas que têm experiência também como cuidador, você acaba observando que esse espelho, não é? Esse ver a sua história na vida do outro de uma forma muito próxima, você acaba pensando e elaborando que você realmente não está sozinho. E quando você tem uma instituição para dar esse suporte de como lidar na parte prática e na parte teórica, que entrelaça essas duas questões super importantes, você consegue respirar um pouco mais, né? Uhum. Aliviar um pouco mais. Essa carga que é tão chamada, né? Você acaba que você consegue, como você mesmo fala, né? Drenar de outra forma. Você pode equilibrar esses papéis. Claro que é um desafio, Lucas, porque normalmente nessa sobrecarga, nessa jornada de cuidado, acaba que existe alguém que é sobrecarregado. Não é? Quando você não tem essa condição de equilibrar esses papéis do cuidado, tanto na administração como no cuidado contato direto. Uhum. Você precisa ter um jogo de cintura muito grande, porque isso pode levar à exaustão, não é? E assim, os aspectos emocionais são impactados de forma muito objetiva. E quando você consegue realmente organizar essas atribuições, se possível, entre os familiares, você consegue também executar com mais qualidade aquela área que você está responsável, né? E a pessoa também se sente um pouco mais tranquila. Agora, quando há uma sobrecarga de fato, em que você acaba regendo tanto um aspecto administrativo como cuidar ali diariamente, né, exercer esse contato físico, corpo com corpo, né, essa questão do vestuário, do banho, da alimentação, da medicação, é algo que envolve um trabalho muito intenso e que por muitas vezes é exaustivo, tanto emocionalmente como fisicamente para aqueles que cuidam. E aí, Felipe, você podia dizer para a gente qual é a progressão da doença, em quanto tempo, em média, a gente vê essa progressão
É uma grande interrogação. As famílias sempre perguntam, né? Quanto tempo tem de vida o meu familiar? Quanto tempo tem de vida minha mãe? Quanto tempo de vida tem meu pai? Eu sempre falo, aproveite o dia de hoje. Vivam o hoje. Vivam o momento. O processo de organização vai acontecendo aos poucos, quando nós nos permitimos a organizar e centrar um pouco mais a terapêutica e distribuir com outros profissionais. Quando nós falamos de um paciente, né, de um familiar que é acompanhado de forma integral, tem um acompanhamento, teve um diagnóstico precoce, tem uma terapia farmacológica, que é uma medicação em si, tem as terapias não farmacológicas, que envolvem terapia ocupacional, arteterapia, musicoterapia, fonoaudiologia, fisioterapia, profissional de educação física, arteterapeuta, enfim, todos esses profissionais que estão atrelados ao tratamento, você consegue ter um processo que a gente chama ganhar perdendo, como a gente chama, ganhar perdendo. Ganhar perdendo por quê? Porque você sabe que a doença vai evoluir de qualquer forma, mas que você tem ganhos no decorrer desse cuidado. Qual o ganho, né? O paciente fica mais ativo, o paciente fica muito mais proativo, porque você está protagonizando esse cuidado com ele. Quando é um paciente que é muito colaborativo, ou não, por muitas vezes, vai depender muito dessa manobra que é desenvolvida, o paciente tem a possibilidade de desenvolver esse processo de declínio cognitivo, né, patológico, no caso é a doença, com mais qualidade. Existe uma qualidade nesse acompanhamento, que a pessoa vai desenvolvendo um pouco mais da sua funcionalidade. A perda ela não é abrupta. É como eu estivesse, vamos dizer assim, descendo a ladeira freando com muita cautela. Então, é dessa forma como a gente observa. Eu tenho uma estrutura robusta, que é o cérebro, e que eu tenho a possibilidade de explorar esse contexto todo. Essas noções que esse cérebro tem, essas topografias e estruturas importantes, elas são exploradas pelos profissionais e que também o médico auxilia na medicação. E quando eu tenho uma fusão dessas duas manobras, eu tenho uma condição melhor do cuidado. Concorda? Eu consigo frear o desenvolvimento dessa doença que não tem cura. E quanto à relação ao tempo, Lucas, nós estamos falando hoje de pacientes que vivem, né, com diagnóstico 10, 12, 13, 15 anos. Mas grande parte, alguns pacientes, obviamente, que evolui rapidamente. Cada caso é um caso. Não existe uma receita de bolo. Cada caso é um caso peculiar. Em pacientes que têm esse processo funcional durante o transcorrer de 6 anos, 7 anos, como observa-se aí na literatura, né? 5, 6, 7 anos. E realmente esse processo ele acaba desenvolvendo cuidado paliativo de uma forma mais avançada, que você precisa de cuidados mais avançados no leito e que há uma total dependência com outros profissionais que estão envolvidos nesse cuidado também. Felipe, fala um pouquinho para a gente, por exemplo, dessa experiência da família, de quando evolui para um quadro de esquecimento em que o paciente já não reconhece os próprios familiares. Como é que a gente se prepara, como é que a gente lida com essa situação? Veja bem, isso é um fato que é bem comum no decorrer de uma fase moderada caminhando para uma fase mais avançada da doença, quando a gente fala dessa questão do esquecimento. O declínio cognitivo que acontece com o paciente é uma perda global. O que é uma perda global? O indivíduo não perde sua memória. Ele tem uma perda de atenção, de memória, que é o segundo domínio que antecede um pouco mais a atenção, porque a atenção é que dá a base para a memória. O funcionamento executivo, que é a capacidade de iniciar, manter e concluir uma atividade. O domínio relacionado à linguagem. Outros domínios específicos estão relacionados. Enfim, é uma série de domínios que estão entrelaçados aí, que a gente chama de função cortical superior do cérebro. São funções flutuantes importantes e nós adquirimos ao longo da experiência de vida, desde a infância até a nossa velhice. Quando a gente fala da perda de memória, o paciente com Alzheimer tem uma perda de memória imediata, é o aqui e agora. Ele não matriza essa informação porque há uma dificuldade atencional, há uma dificuldade perceptiva que
bate diretamente na questão da memorização. Não há um resgate dessa história, né? Desse conteúdo que foi exposto. Mas, ao longo do desenvolvimento, Lucas, a questão é que não envolve só a memória a longo prazo. Nós precisamos observar também que existe uma memória de médio a longo prazo, né? Curto prazo, médio a longo prazo. Vamos dizer assim, são as experiências acumuladas, né? Que são transformadas a curto prazo, que elas conseguem, vamos dizer assim, de forma muito simples, consegue de fato ser armazenada para que seja resgatada em um determinado momento. Uhum. Essas funções, elas são danificadas a curto prazo. E as funções que estão intactas a longo prazo, elas estão guardadas, matrizadas no cérebro. Essas memórias, elas estão entrelaçadas aqui nessa estrutura craniana, na estrutura encefálica, né? Uhum. Então, essa perda acontece de forma imediata, mas também, em algum determinado momento, ela pode alterar funções a longo prazo. E que, no decorrer dessa involução, né, que o indivíduo está evoluindo, ele não está em constante transformação para frente, ele está, vamos dizer, no processo retrogênesis, voltando para si, voltando um pouco mais desse processo, como eu costumo falar que é sempre rebobinando uma fita, como se estivesse rebobinando uma fita. E nesse processo todo, esses fatos, eles são desestruturados. Por isso que algumas vezes aquele familiar que era conhecido, que era um filho, que era esposo, que era a esposa, passa a não ser reconhecido daquela personificação física que você está vendo em determinado momento. Ele pode ser reconhecido como um fato que está relacionado a uma memória muito mais retrógrada, muito mais antiga. E aquele reconhecimento imediato não possa acontecer. Ele tem uma imagem passada, né, daquela pessoa e aquela configuração física ali uma configuração diferente. Alheia, né? Isso. É uma configuração diferente. Exato. Tem tratamentos, o que vocês veem de tratamento hoje que mostra algum resultado mais eficaz? Existe uma possibilidade de, após a perda de alguma referencial no presente, de que ela volte? Isso é algo que existe ou não? Alzheimer é uma doença que não tem cura, ela tem aspectos preventivos envolvidos, como eu falei para você. Ela é progressiva, não tem cura, é uma doença irreversível. Uma vez que esse indivíduo tem um domínio muito prejudicado, para que essa célula nervosa ela seja reestruturada, essa estrutura mielinizada, que é uma estrutura entrelaçada, né, das estruturas do neurônio, uma vez perdida, ela não pode ser restituída. Então, essa conexão é perdida, certo? Quando a gente fala na questão do tratamento, a gente fala nessa questão da multidisciplinaridade, que envolve as terapias não farmacológicas, as terapias farmacológicas, como eu havia dito para você anteriormente, né? Essa combinação das medicações, como as terapias que envolvem terapia ocupacional, o estímulo físico, o estímulo cognitivo, o estímulo com a fisioterapia, com a arte-terapia, a musicoterapia, é um tratamento que é personalizado para o paciente, de acordo com a história de vida desse indivíduo. Então, você usa essa história de vida, né? Você tem essa percepção com relação àquela pessoa e você acaba utilizando essas ferramentas com o intuito de ajudá-la. Claro, nesse processo todo, nós podemos desenvolver as estratégias compensatórias, que aí você pode usar uma alta tecnologia, baixa tecnologia. Isso depende muito também da capacidade desse indivíduo, o acesso sociocultural, ou seja, é um protocolo que envolve um cuidado muito grande com aquele que é diagnosticado. Enfim, teria que ter um momento para eu falar especificamente para vocês, com muito detalhe com relação às terapias. Eu acho que daria assim, um programa muito interessante. Falar porque um exemplo que a gente cada terapia. usou, né? Já fica um spoiler aqui para setembro, né? Eu acho que já fica aqui uma janela para vocês, uma ideia de falarmos aí com profissionais convidados para comentarmos um pouco mais sobre a terapêutica do Alzheimer. Né? E aí nós falamos dessa interdisciplinaridade, nesse cuidado preventivo e na reabilitação do paciente. Eu acho que seria interessante nós falarmos nessa perspectiva, né? Tanto médica como uma perspectiva gerontológica, que envolve aí a multidisciplinaridade, vários profissionais
com o intuito de trabalhar não só com o paciente, né, a pessoa que tem o diagnóstico de Alzheimer ou outro tipo de demência, mas como também para aqueles que cuidam, que tem seu familiar diagnosticado e que precisa também de muito suporte emocional, social, enfim, é muito importante. Por isso é que eu sempre falo, né? Procure a informação. A informação ela muda, a informação ela educa, ela transforma realidades. Hoje, o veículo de comunicação como a internet, como aqui a rede social, enfim, os canais, né? Então, várias fontes que você pode procurar, estudar e se informar. Óbvio que você precisa se informar com uma base que tenha conhecimento científico de ponta, nada que esteja relacionado ao senso comum, algo que seja colocado sem evidência prática e Buscar evidência, sem evidência instituições científica. historicamente desenvolvem essa pesquisa, né? Isso, Como vocês, que estão aqui justamente isso, para dar esse conhecimento para a gente. O que me chamou a exato. atenção é que você falou, por exemplo, na arte-terapia, ao longo dos anos entendeu-se, né, que a função da arte desempenhava um papel muito importante no tratamento dos pacientes, mas que também não é só levantar essas experiências e essas emoções, né? Envolve Exato, mas é também o saber que... lidar com esse produto, é saber lidar. Por isso que é interessante trabalhar com um profissional que tem expertise na área. Não adianta você estimular, por exemplo, um paciente, ele estimular naquele determinado momento, ele chorar de forma muito intensa e você não saber lidar e manejar aquele paciente naquele exato momento, ou aquele familiar, não é? Então, você precisa de uma experiência de um profissional que esteja próximo para te dar essa orientação, ou que faça esse manejo da melhor forma possível. Principalmente que tenha conhecimento, ou tanto na arte-terapia, ou na musicoterapia, ou realmente no conhecimento da neurociência, especificamente aí os colegas da neuropsicologia, da psicologia, que abordam, de fato, essa condição do paciente. Uhum. E aí, já deixando aí, pedir, né, agradecer a sua presença, que a gente possa, sim, estender essa conversa, se for o caso, em setembro, que você deixe os canais aí de comunicação com a Abras. Teriam muitas outras perguntas. A gente conversou Sim, sobre musicoterapia um pouco antes e como é importante, como afeta, né, os pacientes, sobre terapias que estão sendo utilizadas e buscadas agora, que ainda, por exemplo, o canabidiol, que o Brasil, o governo ainda está lidando com esse tipo de interação com a substância que tem trazido benefícios, né? Se você puder fechar com isso e deixando como é que a gente se contacta com vocês para mais detalhes. veja bem, com relação, te respondendo aqui por partes, né, falar diretamente da importância de ter esse conhecimento de forma mais aprofundada, como eu já repeti diversas vezes aqui para vocês. Procurar a associação, não só a regional, a unidade Ceará, né, o regional Ceará, unidade regional Ceará, que aí eu já posso deixar antecipar um pouquinho mais sobre a questão do contato. Você pode entrar em contato conosco através do e-mail, que é ceará@abras.org.br, ou você pode entrar em contato também pela rede social, Abras Ceará, que é o arroba do Instagram, ou então Abrace no Facebook. E você pode entrar em contato também pelo perfil oficial, que é da Nacional, Abras Nacional, que é o nosso canal maior de comunicação também, com o intuito de procurar essas informações e também obter informações através das lives que acontecem. Elas acontecem todo mês, uma live por mês, que traz uma temática específica, protagoniza um familiar cuidador, um profissional que esteja atuando em determinado caso. É a nova temporada de lives da associação, nós estamos na segunda temporada e nós estamos na 6ª edição dessas lives que estão acontecendo com o intuito de tornar esse conhecimento muito mais envolvente, muito mais próximo dos familiares cuidadores, que vocês possam conseguir aí assimilar de forma mais educativa possível essas informações relacionadas ao Alzheimer. Enquanto as terapias, existem muitas especulações, tanto nas terapias que envolvem a vacinação, envolve o uso do canabidiol, envolve o uso de outras terapias com o intuito de agregar. Obviamente que nós precisamos usar o bom senso. Existem pessoas que respondem positivamente com relação às terapias, existem.
Existem pessoas que aderem a essa terapia, inovadoras, terapias que têm resultado não só na área do envelhecimento, mas em outros segmentos da saúde, existe de fato. Você precisa buscar uma ajuda do seu médico, procurar de fato o que é melhor para o seu familiar, para o seu cuidador também que está nesse processo de cuidado. Que E o que tipos de pode ser melhoras o seriam benefício? apresentadas? Exatamente. Que tipo de melhoria deve ser observada no uso das terapias, né? Que, no caso, a mais falada hoje também é o uso do óleo, né? Canabidiol. Muitos relatos falam, evidências falam aí, a sociedade fala, familiares cuidadores, pessoas falam com relação ao uso, que há uma evidência de melhora da comunicação, melhora da linguagem, desse domínio específico, há uma possibilidade de melhora do comportamental, a melhoria da questão da perambulação, a questão da melhora do sono, envolve um pouco mais essa contenção desse contexto. E outros mais estudos falam especificamente aí da questão na comunidade em si. A pessoa fica muito mais organizada, de fato. Agora, o que é interessante é que no Brasil ainda usado, é difundido, agora de forma oficial, específica, não é? Existem aí vários pontos a serem observados, tá? Na esfera política, na esfera econômica, na esfera social, envolve vários quesitos que precisamos estudar e que precisamos apontar, né? Eu acho que o que precisa ficar claro é que a evidência científica ela precisa ficar mais clara ainda para todos nós. E tudo o que vier de forma positiva e que o familiar cuidador possa se beneficiar, a pessoa diagnosticada, é bem-vinda. Mas nós precisamos usar o bom senso e, claro, cada família tem um contexto. Cada família ela precisa observar qual a necessidade do seu familiar cuidador. E também nós precisamos equilibrar com relação às expectativas, do que é expectativa, do que é uma realidade no exato momento. E se tratando desse cuidado, dessa proximidade, e a ciência como um todo, ela precisa ficar muito próxima, né? Precisa um entrelaçamento, o entrelaçamento. E eu acho que se você procurar e tiver certeza realmente do que é o custo-benefício disso tudo, e que haja uma possibilidade terapêutica, precisa ser conversado com um profissional que acompanha, precisa ser acompanhado também com a família. E assim nós vamos seguindo, né? Tudo que for com o intuito que envolva tanto a terapia farmacológica como a não farmacológica, que haja um avanço científico, é importante para agregar esse momento de cuidado e acompanhamento da pessoa diagnosticada com Alzheimer. Muitíssimo obrigado, Felipe. Gente, assim a gente vai encerrando esse primeiro bate-papo dessa série que a gente vai buscar ao longo do ano inteiro promover e fomentar de conversa com profissionais para que essas cores que permeiam o nosso ano sejam cores que salvam. A Só Tintas está com vocês. Usem lá o hashtag Só Tintas e Você para compartilhar esse vídeo com muitas pessoas. Também o perfil da Abrase e da Só Tintas, @abrace, @Só Tintas Fortaleza. E, mais uma vez, muito obrigado, Felipe. Por nada, estamos à disposição. Queria agradecer pela oportunidade, agradecer também a Só Tintas, agradecer ao grupo que trabalha em prol de uma causa tão significativa, né? Tão importante, falar sobre envelhecimento, em falar sobre qualidade de vida, falar sobre Alzheimer, falar diretamente da desmistificação da doença e que falar também, principalmente, que Alzheimer ele precisa ser identificado, precisa ser tratado o quanto antes. Quanto mais cedo você tiver um diagnóstico, mais tempo você terá para uma melhor qualidade de vida, mais tempo você terá para uma organização. E a Abrase está aqui justamente para transformar esse ambiente em um ambiente de acolhimento, de cuidado, de educação, e que vocês possam ser também multiplicadores desse conhecimento. E o conhecimento transforma, o conhecimento torna tudo muito mais claro, muito mais objetivo. Então, agradeço pela oportunidade, em nome da associação, em nome dos familiares e cuidadores, a qual a associação representa,
Muito obrigado. Valeu, até mais.